O que é uma lipoaspiração? Tá aí uma pergunta que muita gente não se faz, muitas vezes até não entende exatamente o que é. Já pensou em eliminar aquela gordurinha localizada que te incomoda? Sabe, aquela que se você botar o seu dedinho na barriga você vai sentir e vai sentir Um certo ódio dela. Pois é, a lipoaspiração é uma ferramenta que pode te ajudar nisso. Mas vamos entender melhor o que é, de onde surgiu e exatamente quais as diferenças entre algumas técnicas que existem por aí. Antes da gente começar, curta, compartilha, clica no sininho para ficar por dentro de tudo. Bora? Roda essa vinheta. Queridos, você que não me conhece, Daniel Botelho, cirurgião plástico, eu tenho uma vida dedicada a essas cirurgias de contorno corporal, cirurgias da mama. Fui um dos primeiros cirurgiões no Brasil a trabalhar efetivamente lipoaspiração de alta definição, a ensinar outros profissionais cirurgiões plásticos mais sobre essa técnica e sempre tive muito envolvido no desenvolvimento técnico das cirurgias de contorno corporal. Vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre lipoaspiração. O que é lipoaspiração? Lipoaspiração, por si só, nada mais é do que um procedimento que tem como objetivo retirar gordura, trabalhar gordura localizada. Só que, naturalmente, existe um local que a gente consegue trabalhar com segurança, que é exatamente logo abaixo da pele, entre a pele e o músculo. Então entenda, as lipoaspirações sempre vão trabalhar entre a pele e o músculo. Existem gorduras em outros lugares? Sim, existem gordura em outros lugares. Um deles é no meio dos órgãos, das vísceras, que é o que nós chamamos de gordura visceral. Qual que é o ponto? Essa gordura é dieta e atividade física, meu querido. Voltando à lipoaspiração. A lipoaspiração surgiu lá nos idos de 1960, quando o professor Luz, que é um cirurgião francês, ele começou a utilizar curetas, cânulas de curetagem para realizar a coleta de gordura. Basicamente, de uma maneira bastante rudimentar, se utilizou essas curetas para, com aspiração negativa, retirar gordura do subcutâneo. Em alguma medida isso funcionou, precisou de alguma evolução e desde lá as lipoaspirações seguiram essa lógica, que nada mais é do que uma cânula, um tubo, melhor dizendo, conectado a uma mangueira que fica chupando em aspiração negativa de maneira constante, certo? O objetivo disso é essa cânula grudar na gordura, porque ela está aspirando, e ir arrancando pequenos pedaços de tecido gorduroso. Sim, esse é o ponto. Normalmente é um procedimento, sim, traumático. Desde 1960, 70, 80, a cirurgia plástica buscou maneiras de diminuir esse trauma, diminuir essa lesão tecidual quando se realiza a lipoaspiração, para que sangre menos, para que inche menos e para que naturalmente o resultado seja melhor. Entenda, de lá para cá foram muitas tentativas, uma delas que inclusive é usada até hoje, é normalmente você adicionar bastante soro, bastante líquido ao tecido gorduroso. Então antes de lipoaspirar se infunde bastante líquido com o objetivo de diminuir o sangramento. Isso é o que nós chamamos de lipoaspiração úmida, certo? Que é utilizado de maneira ampla e muito corriqueira. Surgiram inúmeras tecnologias, dentre elas surgiu o vibrolipoaspirador, que nada mais é uma cânula vibratória. O objetivo dessa vibração também reduzir o trauma, diminuir o sangramento, para facilitar a extração sem tanta lesão para a gordura. Ainda assim, sim, existem novas tecnologias. Uma delas é a lipoaspiração ultrassônica, que utiliza energia ultrassônica para soltar essa gordura e diminuir mais ainda o sangramento. E a partir daí, muitas outras tecnologias vieram com o objetivo de retração de pele, enfim. Mas entenda, quais as grandes diferenças técnicas? Até aqui nós falamos que lipoaspiração nada mais é do que a retirada de gordura. Sim, o ponto é esse, a essência é essa. Mas existem técnicas. Entenda, a gordura que está abaixo da pele ela é dividida em duas camadas. A camada mais superficial é uma camada mais durinha e a camada mais profunda é uma camada mais molinha. Em algumas regiões essa camada mais profunda, mais molinha, é mais presente, como por exemplo nos pneuzinhos, como por exemplo na pochete, como por exemplo nos culotes das mulheres,
ou mesmo no braço de também algumas mulheres, principalmente essa região em que incomoda uma boa parte. Então, a lipoaspiração quase sempre tratou e buscou trabalhar essa gordura mais profunda, que é uma gordura mais molinha, mais fácil de ser retirada. Mas existe também uma gordura superficial, uma gordura mais próxima da pele, que é uma gordura mais durinha, uma gordura um pouco mais difícil de trabalhar. Conforme surgiram algumas tecnologias, passou-se a trabalhar também essa gordura mais superficial, principalmente essas tecnologias que amolecem a gordura. A partir daí, de maneira sistemática e padronizada, surge o que nós conhecemos hoje por lipoaspiração em alta definição. O que é a lipoaspiração em alta definição? É uma técnica de lipoaspiração que não só lipoaspira gordura profunda, mas também gordura superficial, com o simples objetivo de esculpir o corpo, deixar o corpo com aspecto mais atlético. Para que isso aconteça, você vai depender de uma boa retração de pele, você vai depender de uma boa condição corporal geral. Mas o objetivo de uma lipoaspiração de alta definição nada mais é do que você modelar e esculpir o corpo, trabalhando desde gordura profunda até gordura superficial. Dr. Daniel, qual o problema de eu trabalhar gordura superficial? É uma gordura mais difícil de trabalhar e pode sim gerar mais trauma, mais sangramento, principalmente se você não utilizar boas tecnologias. Por isso, normalmente nós sempre recomendamos, vai fazer lipoaspiração em alta definição, é importante que o seu cirurgião utilize boas tecnologias. Tecnologias que vão conferir segurança, principalmente para a pele, e segurança, precisão na realização do procedimento. Aí a gente vai falar de inúmeros vibrolipoaspiradores, a própria lipoaspiração ultrassônica. Enfim, é importante que você entenda que essas tecnologias, algumas delas, sim vieram para ajudar e melhorar, principalmente técnicas mais avançadas como a lipoaspiração em alta definição. Certo? Existem modalidades mais simples de lipoaspiração. Existem modalidades mais... Como é que eu vou dizer? Qual é a maneira mais simples e rudimentar de você fazer uma lipoaspiração? É você anestesiar a gordura com anestésico local, e a gordura mais fácil de anestesiar é a gordura profunda, porque a superficial vai ter dor, vai ter desconforto. E a partir daí você, com o paciente acordado, utiliza uma cânula de aspiração negativa e vai lá fazer movimentos repetitivos. Isso nada mais é do que a tal da hidrolipo, ou lipoaspiração com anestesia local, ou... Enfim, lipoaspiração fracionada, existem inúmeros nomes para a mesma coisa, para lipoaspiração com anestesia local. Não deixa de ser uma lipoaspiração, e qual o problema? Uma lipoaspiração que não vai conseguir trabalhar em toda a sua necessidade, né, principalmente em simetria, principalmente com segurança, quando a gente fala em utilização de anestésicos locais, principalmente para que você tenha o melhor resultado e da maneira mais segura possível. Então, de todas as modalidades, a modalidade mais simples, mais rudimentar, mais grosseira e com mais desconforto para você é a lipoaspiração com anestesia local, o que eu pessoalmente não recomendo. Vai fazer uma lipoaspiração? Faça com um excelente profissional nas condições adequadas. Faça num centro cirúrgico com um profissional que domine boas tecnologias. Certo? Deu para entender? Então, bote na cabeça, lipoaspiração nada mais é do que uma maneira, uma técnica, sim, segura, de extrair gordura. O problema é que a lipoaspiração, nos dias de hoje, é bastante subestimada. Por ser um procedimento de maneira intuitiva, que pode se imaginar a execução e entender que é algo simples, não é algo simples, né? A gente não deve subestimar uma lipoaspiração, porque aí sim a gente acaba correndo o risco de maneira desnecessária. Principalmente quando feito por profissionais não habilitados, principalmente quando não se utiliza boas tecnologias e quando se tem um profissional com pouca experiência naquele determinado procedimento. Certo? Então, ficamos entendidos. Lipoaspiração, meus queridos paciente, sempre que você ouvir esse termo, entenda, é uma maneira de você extrair gordura do subcutâneo entre a pele e o músculo, utilizando uma cânula de aspiração negativa. Em resumo, é isso. Você pode utilizar tecnologias, deve utilizar tecnologias para diminuir sangramento, diminuir inchaço, diminuir edema, diminuir dor, melhorar o resultado, mas a essência acaba sendo essa, certo? Escreva aqui nos comentários qual a sua dúvida sobre lipoaspiração e se já realizou. E se realizou, se teve o resultado esperado. Aguardo vocês nos próximos vídeos.